Ele trabalha no setor ferroviário e ganha bem. Mais tarde, ele é escolhido para liderar uma igreja. Ele se sente dividido entre o dever e o trabalho. Ele não sabe como escolher e enfrenta uma luta. A orientação da Palavra de Deus lhe dá uma direção clara e resolve sua confusão. Que verdade ele entende que o ajuda a fazer a escolha certa? Eu nasci numa família rural pobre e atrasada. Meu pai exigia que eu estudasse muito, para que eu frequentasse uma escola boa e tivesse uma vida próspera. Mas não passei no teste. Para entrar no ensino médio, 3 anos seguidos, fiquei confuso e perdi a confiança. Eu estava muito estressado e sofria bastante. Até que entrei numa escola de engenharia ferroviária e depois consegui um emprego na secretaria ferroviária. Em 1999, minha esposa e eu aceitamos a obra de Deus Todo-Poderoso. Eu cumpria meu dever e participava da vida de igreja. Mais tarde, fui eleito líder da igreja. Mas após me tornar líder, por dedicar mais tempo à igreja, surgiram conflitos com o trabalho. Para não perder reuniões, pedia licença várias vezes ao mês. Além da redução salarial, perdi meu bônus no fim do mês. Infeliz, meu chefe disse: "Você mal começou no emprego, precisa trabalhar bem. Se faltar sempre, perderá boa parte do salário e seu bônus. Isso não é estúpido? Tenho cuidado de você, mas se sempre falta, será difícil promovê-lo." Você ficou perturbado ao ouvir isso? Fiquei. Quando pedi licença de novo, eu relutei. Pensei, meu chefe é bom comigo. Se sempre pedir licença e passar uma impressão ruim, será difícil ser promovido. Não posso mais pedir licença. Mas, como líder de igreja, se não fosse às reuniões, saberia pouco sobre o trabalho da igreja e os irmãos, e não faria bem o trabalho da igreja. Eu estava num dilema. Várias vezes decidi ficar no emprego, mas me sentia culpado. Uma vez fui notificado de uma reunião e lutei comigo mesmo de novo. Orei a Deus para buscar sua vontade. Então, li esta passagem. Deus Todo-Poderoso diz: em cada passo da obra que Deus faz no interior das pessoas, externamente, ela parece consistir em interações entre pessoas, como se nascida de arranjos humanos ou de interferência humana. Mas nos bastidores, cada passo da obra e tudo o que acontece é uma aposta feita por Satanás diante de Deus e requer que as pessoas permaneçam firmes em seu testemunho a Deus. Veja quando Jó foi provado, por exemplo. Nos bastidores, Satanás estava fazendo uma aposta com Deus. E o que aconteceu a Jó foram os feitos dos homens e a interferência dos homens. Por trás de cada passo da obra que Deus faz em vocês, está a aposta de Satanás com Deus. Por trás disso tudo, há uma batalha. Tudo o que as pessoas fazem exige que elas paguem certo preço em seus esforços. Sem adversidade real, elas não podem satisfazer a Deus. Elas nem chegam perto de satisfazer a Deus e estão apenas cuspindo lemas vazios. Esses lemas vazios podem satisfazer a Deus? Quando Deus e Satanás lutam no reino espiritual, como você deve satisfazer a Deus e como você deve permanecer firme em seu testemunho a Ele? Você deve saber que tudo o que acontece com você é uma grande provação
e é o momento em que Deus precisa que você dê testemunho. Embora possam parecer irrelevantes por fora, quando essas coisas acontecem, elas mostram se você ama a Deus ou não. Se você o ama, será capaz de permanecer firme em seu testemunho a Ele. E se você não coloca o amor a Ele em prática, isso mostra que você é alguém que não coloca a verdade em prática, que está sem a verdade e sem vida, e que é palha. Amém. A palavra de Deus me mostrou que interagimos com pessoas todo dia, mas por trás disso está a aposta de Satanás com Deus, e devemos manter nosso testemunho. Amém. Quando Jó foi provado, ele perdeu tudo de um dia para o outro. Por fora, eram ladrões roubando sua propriedade. Mas Satanás estava por trás disso. E quando Jó permaneceu firme, Satanás se retirou envergonhado. O conflito dos horários de reunião com meu emprego era uma batalha espiritual. Meu chefe se importava comigo e queria me promover, mas Satanás estava por trás disso. Satanás estava usando fama e fortuna para eu pensar só em dinheiro. Queria destruir meu relacionamento com Deus, para eu não ter tempo de me reunir e cumprir meu dever. Eram as intenções malignas de Satanás. Então, orei a Deus. Não cairei nos truques de Satanás. Irei à reunião, comungarei tuas palavras. Terei uma relação normal contigo e não permitirei que Satanás vença. Mais tarde, tomei coragem e pedi licença para participar da reunião. Graças a Deus, foi uma boa escolha. Sim. Mas o trabalho da igreja foi só aumentando. E muito tinha que ser implementado. Para cumprir bem o dever, teria que pedir licença. Naquele tempo, eu estava atormentado e não conseguia superar, o que afetou o trabalho da igreja. Pensava em largar meu emprego para não atrasar o trabalho da igreja. Mas temia que, se fizesse isso, eu não tivesse um futuro bom. Era um emprego tão bom que relutei em largá-lo. Meu coração vivia em conflito. Em casa, disse à minha esposa que queria largar o emprego e compartilhei meus pensamentos. Eu disse: não suporto largar esse emprego. Estudei muito para consegui-lo e o salário é alto. Se eu me demitir, o que todos pensarão de mim? Meus pais ficarão furiosos. Além disso, não poderemos comprar uma casa e seremos pobres pelo resto da vida. Mas agora, leio as palavras de Deus Todo-Poderoso e entendo a vontade dele. Os irmãos me escolheram como líder de igreja. Se eu atrasar meu dever por causa do emprego, não estarei sendo negligente? Minha esposa pediu que eu orasse mais a Deus para poder decidir. Ela estava certa. Nesses casos, ore e busque a verdade. Quando tomar uma decisão, você não terá arrependimentos. Sim. Certo. Naquela noite, fiquei me revirando na cama. Então orei a Deus e pedi que me guiasse. Um dia, li na palavra de Deus Todo-Poderoso: quem pode despender-se por mim e oferecer tudo de si por minha causa? Todos vocês são tíbios e pensam demais sobre seu lar, o mundo lá fora, sobre comida e roupas. Embora esteja fazendo coisas por mim, no fundo você está pensando na esposa, nos filhos e nos pais. Essas coisas são sua propriedade? Por que você não as confia às minhas mãos? Falta fé em mim? Ou teme que meus arranjos não serão apropriados? Por que sempre se preocupa com sua família e entes queridos?
eu tenho um lugar certo no seu coração? Você fala de me permitir ter domínio em seu interior. São mentiras enganosas. Quantos estão comprometidos com a igreja? E quem não pensa em si, mas age pelo reino de hoje? Pense com cuidado em tudo isso. Amém. Amém. A palavra de Deus revela que os que não têm fé genuína não põem seu futuro e destino nas mãos de Deus. Preocupam-se com a carne, temendo que Deus não arranje as coisas. Não há lugar para Deus em seus corações. Será que eu também não tinha fé? Sempre temia que problemas financeiros dificultassem minha vida. Eu não tinha fé em Deus, nem entendimento da soberania de Deus sobre tudo. Lembrei que Jesus disse: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu recitava esses versículos e usava essas palavras para exortar os outros. Mas, quando era comigo, eu não tinha fé genuína em Deus. Contemplando essas palavras, vi que o futuro e destino de todos estão nas mãos de Deus, e seus arranjos são apropriados. Deus prometeu que não maltrataria os que se despendessem por ele. Por que eu não confiava em Deus? Então, quis largar meu emprego e cumprir meu dever corretamente. Mas quando cheguei ao escritório, meus colegas falavam sobre seus aumentos e bônus, e eu não quis mais largar meu emprego. Não é fácil abrir mão de um emprego seguro. É realmente uma luta. Sim, e exige fé em Deus. Isso é verdade. Eu sabia que devia pagar um preço para praticar a verdade. Então pedi a Deus que eu superasse a carne para largar o emprego e cumprir meu dever. Não demorou e experimentei algo terrível. E refleti sobre minha senda futura na vida. Uma noite, eu estava trabalhando com o maquinista e o mestre de manutenção para conectar os vagões. Eu estava na escada de um trem em movimento, usando um walk-talk para instruir o maquinista a conectar o veículo. O trem estava em alta velocidade. Seguindo o procedimento, dei a ordem de desacelerar quando estávamos próximos ao vagão, que seria conectado. Mas o maquinista não freou e vi que o trem ia bater contra o vagão estacionado no trilho. Não dava tempo de saltar do vagão. Só pude saltar da escada para o vagão em que eu estava. Fechei os olhos, agarrei na lateral do vagão para não ser lançado para fora. E clamei sem parar a Deus Todo-Poderoso no meu coração. O trem e o vagão se chocaram. O maquinista quebrou o braço e foi levado ao hospital. Eu estava assustado, mas ileso. Graças a Deus. Sem a proteção de Deus, quem sabe o que poderia ter acontecido? Sim. Eu sabia que muitos manobradores de trem sofriam acidentes. Braços e pernas eram esmagados. Vi que numa situação de perigo, um emprego seguro não protegeria minha vida. Quanto mais pensava nisso, mais me assustava. Depois desse acidente, vi que buscar dinheiro só pode trazer prazer carnal temporário. Nada mais triste do que perder a proteção de Deus e perder a vida. Se ganhar dinheiro custasse minha vida, que sentido faria um bom emprego? Meu emprego não devia interferir no meu dever. Decidi viver segundo
a palavra de Deus e me submeter à soberania e aos arranjos de Deus. Lembrei-me das palavras de Deus. Página 667. Como alguém que busca o amor a Deus, entrar no reino para se tornar integrante do povo de Deus é seu futuro. E é uma vida de valor e importância máximos. Ninguém é mais abençoado que vocês. Por que digo isso? Porque os que não creem em Deus vivem para a carne e para Satanás. Mas hoje vocês vivem para Deus e para fazer a vontade de Deus. É por isso que eu digo que a vida de vocês é de máxima importância. Só os escolhidos por Deus podem viver uma vida significativa, mas ninguém na Terra é capaz de viver uma vida de tal valor e significado. Amém. Amém. A palavra de Deus me comoveu. Verdade. Quem ama a Deus não vive por fama, fortuna ou prazer carnal. Vive para Deus. Certo. Só viver para Deus é uma vida digna. Amém. Devido à predestinação de Deus, pude ouvir a voz do Criador, entender verdades e pude cumprir um dever. Era maravilhoso. Eu devia parar de buscar dinheiro e prazer material. Deveria obedecer a Deus e cumprir meu dever como um ser criado. Amém. Li outra passagem da palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: como você transmitirá aquilo que viu e vivenciou àqueles crentes religiosos lastimáveis, pobres e devotos, que têm fome e sede de justiça e estão à sua espera para que você os pastoreie? Que tipo de pessoas está esperando para que você o pastoreie? Você consegue imaginar? Você está ciente do fardo sobre seus ombros, da sua comissão e da sua responsabilidade? Onde está seu senso de missão histórica? Como você servirá adequadamente como mestre na próxima era? Você tem um forte senso do papel de mestre? Como explicaria um mestre de todas as coisas? Será que é mesmo o mestre de todas as criaturas vivas e de todas as coisas físicas no mundo? Quais são os seus planos para o progresso da próxima fase da obra? Quantas pessoas estão à sua espera para que você seja seu pastor? A sua tarefa é pesada? Elas são pobres, lastimáveis, cegas e perdidas, lamentando na escuridão. Onde está o caminho? Como elas anseiam para que a luz, como uma estrela cadente, desça repentinamente e disperse as forças da escuridão que oprimem a humanidade há tantos anos. Quem pode saber a extensão de sua esperança ansiosa e como anelam dia e noite por isso? Mesmo num dia em que a luz passa brilhando, essas pessoas profundamente sofridas permanecem presas em um calabouço escuro sem esperança de libertação. Quando deixarão de chorar? Terrível é o infortúnio desses espíritos frágeis, que nunca receberam descanso e que há muito tempo são mantidos presos nesse estado por laços impiedosos e história congelada. E quem já ouviu os sons dos seus lamentos? Quem já contemplou seu estado miserável? Alguma vez já lhe ocorreu como o coração de Deus está entristecido e ansioso? Como ele pode suportar ver a humanidade inocente, que ele criou com suas próprias mãos, sofrer tamanho tormento? Afinal de contas,
Os seres humanos são as vítimas que foram envenenadas. E embora o homem tenha sobrevivido até hoje, quem poderia saber que a humanidade foi, há muito tempo, envenenada pelo maligno? Você se esqueceu de que é uma das vítimas? Em nome de seu amor a Deus, você não está disposto a se esforçar para salvar esses sobreviventes? Você não está disposto a dedicar toda a sua energia para retribuir ao Deus que ama a humanidade como sua própria carne e sangue? No fim das contas, como você interpretaria ser usado por Deus para viver sua vida extraordinária? Você realmente tem a determinação e a confiança para viver a vida significativa de uma pessoa piedosa que serve a Deus? Amém. 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 A palavra de Deus me mostrou o amor e cuidado de Deus pela humanidade e seu desejo de nos salvar. Agora estamos nos últimos dias. Deus expressa a verdade e julga para salvar as pessoas do domínio de Satanás. Eu tive a sorte de ouvir a voz de Deus e aceitar sua salvação. Mas muitos que anseiam pela aparição de Deus não acolheram o Senhor. Ainda são enganados e controlados por anticristos no mundo religioso e não têm como ouvir a voz de Deus e acolher o Senhor. Sim. Se todos fossem tão egoístas quanto eu e não pregassem o Evangelho e testificassem de Deus, quando viesse o grande desastre, cairiam nele e seriam punidos. Nada seria pior para Deus. Certo. Ao contemplar a vontade de Deus, entendi o que devia escolher e buscar. Então, decidi largar o emprego, cumprir meu dever e me despender por Deus. Amém. Justamente quando quis me demitir, o diretor assistente veio me ver para me ensinar a conseguir uma promoção. Ele me explicou tudo. Minha vontade de largar o emprego vacilou de novo. Mais perturbação. Sim. Se eu fosse promovido, meu salário aumentaria muito. Era tentador. Sim. Como você conseguiu largar o emprego? Pouco tempo depois, tive outra experiência terrível que mudou meu pensamento. Um dia, um trem teve que ser desconectado e reconectado. Depois de fazer isso, eu coloquei os blocos de freio nas rodas. Antes do trem partir, esqueci de tirar os blocos de freio. O maquinista acionou o trem e os blocos de freio foram arrastados pelas rodas. Ele viu e parou o trem a tempo, prestes a passar pelo desvio, o que evitou um descarrilamento. Parece perigoso. Sim, foi a proteção de Deus. Sim. Sem a proteção de Deus, se o trem tivesse descarrilado, as consequências teriam sido inimagináveis. Certo. Eu me assustei e me perguntei por que isso acontecera. Vi que, como líder de igreja, sabia que meu emprego atrapalhava meu dever, o que afetava o trabalho da igreja. Mas eu não quis desistir de dinheiro e prazer carnal. Eu fazia juramentos a Deus e então o enganava. Como Deus podia não me odiar? Lembrei-me da palavra de Deus. Vocês receberam graça infinita de mim e viram infinitos mistérios do céu. Até lhes mostrei as chamas do céu, mas não posso suportar queimá-los. Contudo, quanto vocês me deram em troca? Quanto vocês estão dispostos a dar para mim? O que aconteceu não foi algo bom, mas entendi que foi o amor, lembrete e alerta de Deus para mim. Deus expressou tanta verdade.
e explicou o nosso desfecho com muita clareza. Ele só quer que entendamos seu desejo, busquemos a verdade, cumpramos nosso dever e ganhemos a salvação. Certo. Mas eu era teimoso. Eu sempre achei que teria uma vida boa, confiando no meu emprego. Por isso, não quis desistir dele para seguir a Deus. Esses 2 incidentes terríveis me despertaram. Num desastre, dinheiro nenhum salvaria minha vida. Verdade. Deus estava tentando despertar meu coração frio com suas palavras e com fatos. O Senhor Jesus disse: todo aquele que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Só agora entendi essas palavras do Senhor Jesus. Quando prezamos dinheiro e prazer material, essas coisas ocupam nosso coração. E não amamos, nem seguimos a Deus de verdade, nem cumprimos nosso dever. Quem deseja a carne e o mundo não é digno de seguir a Deus. Eu não quis mais desobedecer a Deus. Eu devia mudar minha opinião, submeter-me aos arranjos de Deus, segui-lo, despender-me por ele e retribuir o seu amor. Amém. Amém. Então, informei meu chefe que me demitiria e encerrei meu contrato de trabalho. Graças a Deus. Você tomou a decisão certa. Sim. Eu me senti muito relaxado. Como um pássaro que sai voando da gaiola. Agora não precisava mais sofrer, porque o trabalho da igreja era impactado por meu emprego. Essa escolha me fez muito feliz. Graças a Deus. Deus aprecia quando você se despende por Ele e cumpre seu dever. Verdade. Sim. Quando você se demitiu, sua família objetou? Como não objetariam? Meu pai se enfureceu quando soube. Ele me disse: trabalhei muito para criá-lo, e agora que conseguiu um bom emprego, você não o quer? O que está pensando? Seu emprego é ótimo. Creia em Deus se quiser, mas não largue o emprego. Sem seu emprego, como vai sobreviver? Fiquei triste ao ver a raiva no rosto dele. Meus pais economizaram para os meus estudos, para eu ter um bom emprego, escapar da pobreza e ter uma vida extraordinária. Eu pretendia trazer meus pais do campo para a cidade, onde teriam uma boa vida. Mas escolhi a senda de crer em Deus e não buscava mais dinheiro nem prazer. Senti-me em dívida com eles. Eu não soube responder às palavras do meu pai. Meus olhos se encheram de lágrimas e não ousei olhar para ele. Mas eu sabia que tinha tomado a decisão certa, pois o Salvador apareceu e está fazendo sua obra. Ele expressa a verdade para salvar-nos deste mundo maligno. É o único jeito de ser salvo e entrar no reino de Deus. Como poderia desistir disso por conforto carnal? Como poderia permitir que o trabalho me impedisse de buscar a verdade? Sim. Sofrendo, orei a Deus e pedi que me protegesse da perturbação. Lembrei-me das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: Deus criou este mundo e trouxe o homem, um ser vivo ao qual ele concedeu a vida, para dentro dele. Em seguida, o homem veio a ter pais e parentes. Não estava mais só. Desde que colocou os olhos pela primeira vez neste mundo material, o homem estava destinado a existir dentro da ordenação de Deus. O sopro de vida de Deus sustenta cada ser vivo durante o crescimento até a vida adulta. Nesse processo,
Ninguém acha que o homem está crescendo sob os cuidados de Deus. Ao contrário, eles acreditam que o homem cresce sob o cuidado amoroso dos pais e que é o próprio instinto vital que dirige o seu crescimento. Isso acontece porque o homem não sabe quem concedeu sua vida ou de onde ela veio, menos ainda como o instinto da vida cria milagres. O homem sabe apenas que o alimento é a base da continuidade da vida, que a perseverança é a fonte da existência da vida e que as crenças em sua mente são o capital do qual sua sobrevivência depende. Da graça e da providência de Deus, o homem é totalmente indiferente. E assim, ele desperdiça a vida que lhe foi concedida por Deus. Nenhum homem sequer desses humanos de que Deus cuida dia e noite se encarrega de adorá-lo. Deus apenas continua a operar no homem, de quem não espera mais nada, conforme havia planejado. Ele faz isso na esperança de que um dia o homem acordará de seu sonho e, de repente, perceberá o valor e o propósito da vida, o preço que Deus pagou por tudo o que tem dado ao homem e a preocupação ansiosa com a qual Deus espera que o homem volte para ele. Você deve sofrer dificuldades pela verdade, deve se entregar à verdade, deve suportar humilhação pela verdade. E para ganhar mais da verdade, você deve passar por mais sofrimento. É isso que você deve fazer. Você não deve jogar a verdade fora em favor de uma vida familiar pacífica, nem deve perder a dignidade e integridade da sua vida por causa de um prazer momentâneo. Você deve buscar tudo que é belo e bom e buscar uma senda na vida que seja mais significativa. Se você levar uma vida tão vulgar e não buscar quaisquer objetivos, você não desperdiça a vida? O que você pode ganhar com uma vida assim? Você deve abandonar todos os prazeres da carne em favor da verdade e não deveria jogar fora todas as verdades em favor de um pouco de prazer. Pessoas assim não têm integridade nem dignidade. Sua existência não faz sentido. Amém. Amém. As palavras de Deus me iluminaram. Eu achava que por meus pais terem me criado e economizado tanto para eu estudar, se eu não os ouvisse e desistisse do emprego, ficaria lhes devendo. Mas isso era ridículo e absurdo, em desacordo com a palavra de Deus e os fatos. Certo. Certo. Só Deus é a fonte da vida. E a vida de todos nós vem de Deus. Tudo o que temos vem da bênção de Deus. Sem Deus, não teríamos nada. Deus arranjou que eu fosse criado por meus pais. Devia ser grato e retribuir o amor de Deus. Sim. Se não cumprisse meu dever para satisfazer a Deus, mesmo tendo um emprego seguro e desfrutando uma boa vida material, isso não teria significado. Esses prazeres não me permitiam entender a verdade. E eu estaria me rebelando contra Deus e não ganharia sua aprovação. Certo. Para ganhar a verdade, eu devia sofrer e enfrentar a dor. Só assim eu poderia viver com caráter e ganhar a aprovação de Deus. Sim. Pensando nisso, me senti mais forte. Assim, testifiquei de novo da obra de Deus ao meu pai. Ele disse que, sem crença em Deus, todas as buscas são vazias, sem valor nem significado. O Salvador veio expressar verdades para nos salvar. E só se crermos em Deus, buscarmos a verdade e nos arrependermos, poderemos sobreviver aos desastres e entrar no reino de Deus. Todos que buscam o mundo, por mais ricos que sejam, perecerão nos desastres e serão punidos. Meu pai não concordou com minha renúncia
e foi embora com raiva. Sua família tentou impedir você? Sim. Meu pai pediu a meus parentes para me convencer. Todos disseram que um cargo na secretaria ferroviária é um emprego que presentes e dinheiro não compram. E que meus pais me criaram em vão. Quando ouvi essas acusações, soube que Satanás estava me atacando e me impedindo de me despender por Deus. Lembrei-me das palavras de Deus Todo-Poderoso. Você precisa ter minha coragem dentro de si e ter princípios quando enfrentar parentes sem fé em Deus. E não se renda a forças sombrias por mim, confiando em minha sabedoria, para trilhar o caminho perfeito sem deixar que os esquemas de Satanás se consolidem. Esforce-se em apresentar seu coração diante de mim, e eu o consolarei, e lhe trarei paz e felicidade. Amém. Após a leitura, me senti confiante e criei coragem para dizer à minha família: hoje, as pessoas adoram dinheiro, fama e status. As pessoas correm, intrigam e brigam por essas coisas. E maridos e esposas até traem uns aos outros. Todos vivem assim, então, mesmo achando empregos bons e seguros, e tendo uma boa vida material, é realmente possível sentir-nos felizes? É. Deus diz: todos os tipos de desastres acontecerão. Todos os lugares enfrentarão calamidades. Pragas, fome, inundações, seca e terremotos estão por toda parte. Isso não está acontecendo em 1 ou 2 lugares, nem acabará em 1 ou 2 dias. Os desastres se tornarão cada vez mais severos. Pragas de todo tipo de insetos surgirão, e o canibalismo ocorrerá em todo lugar. Esse é meu julgamento sobre as nações e os povos. Continuei a comungar com as palavras de Deus. Os desastres estão aumentando. Só seguir Deus Todo-Poderoso pode nos proteger dos desastres. Crer em Deus e cumprir meu dever é muito mais importante do que meu emprego. Crer em Deus não é tolice, como vocês acham. Quando Noé pregou, disseram que ele era um lunático. Mas quando o dilúvio veio, só a família de Noé sobreviveu. Noé não era louco, era o homem mais sábio e mais abençoado por Deus. O mal e a corrupção alcançaram um ponto em que Deus destruirá essa raça perversa e corrupta. E só sobreviveremos adorando a Deus. Amém. Conto-lhes essa notícia maravilhosa para que creiam em Deus Todo-Poderoso. Não tentem me convencer. Já decidi, seguirei Deus Todo-Poderoso. Minha tia, que crê no Senhor, disse: graças a Deus. É bom que você creia em Deus. Pregar o Evangelho agrada a Deus. Ela disse aos outros: ele escolheu a senda certa. A vida importa mais que a riqueza. Respeitem sua escolha. Depois disso, eles se calaram. Isso me deixou muito feliz. Quando decidi satisfazer a Deus, minha família parou de me persuadir. Desde então, não sou mais constrangido e cumpro meu dever em tempo integral. Graças a Deus. Vendo que tantos aceitam a obra de Deus Todo-Poderoso, sinto uma alegria indescritível. Trazer todos aqueles que anseiam por Deus é muito significativo e confortante para Deus. Certo. Decidir largar meu emprego e seguir a senda de crer em Deus foi a escolha mais sábia que já fiz em minha vida. Dedicar minha vida à pregação do Evangelho é mais valioso que qualquer outra coisa que eu poderia fazer. Graças a Deus.